Olá, queridos, tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta para falarmos acerca da Palavra de Deus, agora no mais novo ano, 2022, que será muito promissor, sem dúvida. Deus tem reservado para nós esse ano coisas especiais, coisas grandes. Eu sei que 2021 foi um ano muito difícil, mas em detrimento disso, Deus nos manteve de pé e 2022 há de completar a obra que já começou. Quero convidar você a participar mais uma vez para o estudo da lição bíblica desse primeiro trimestre, que nos fala sobre um assunto bem importante, que é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Sem dúvida, será de muito aprendizado e conhecimento compartilhado. Eu quero convidar você a estar presente a cada lição, participando através do seu like, dos seus comentários. Sem dúvida você vai estar contribuindo sobremaneira para a propagação dessa ferramenta, que é uma das quais eu utilizo para a expansão da mensagem do reino. Eu sou o pastor Leandro, pastor da Assembleia de Deus. Também para mim é um privilégio estar podendo compartilhar com você um pouco do conhecimento acerca das Escrituras. Vem comigo para mais uma aula, mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero pedir que você se inscreva, ative o sininho das notificações. Você vai estar sendo pontuado acerca de todas as postagens do canal. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você reserve o seu exemplar bíblico em mãos, para que você possa analisar as referências que serão citadas. Isso irá incrementar o teu aprendizado acerca do conteúdo. Vem comigo para mais uma aula. O autor desta lição é o pastor Douglas Batista e o título geral é a supremacia das Escrituras, como foi dito, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a lição de número 1 nos fala sobre a autoridade da Bíblia. Então o foco nesta aula será esse assunto. O texto áureo está no Salmo 119, verso 1, que nos diz: Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática nos diz que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Como leitura diária, eu recomendo sempre que você utilize como devocional. Temos aqui na segunda-feira, as Sagradas Escrituras têm origem no próprio Deus. Na terça, a natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. Na quarta, a Bíblia revela a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Na quinta, podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. Na sexta, as gerações passam, mas a palavra de Deus permanece inalterada. E no sábado, as Escrituras transmitem toda a doutrina da salvação. A nossa leitura bíblica em classe está no Salmo 119, versos 1 a 8. Vamos ver o que nos diz a palavra. Começa assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Esse será o texto base para a nossa aula. Os hinos sugeridos são 258, 499 e 559 da harpa cristã. Veja que nessa nova estrutura da revista da CPAD foi incrementado o plano de aula de forma específica. Eu fiz uma alteração aqui que ele colocava como introdução, na verdade é uma descrição acerca do autor, eu preferi colocar o subtópico autor. Perceba que aqui ele fala acerca do pastor Douglas Batista, que é um líder da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é o comentarista desse trimestre.
Então é importante ressaltar a figura do comentarista, porque é quem se debruçou sobre o tema para trazer o seu ponto de vista bíblico acerca do assunto trabalhado. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Segundo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. E terceiro, apresentar a mensagem da Bíblia. Então, iremos nos debruçar sobre esse assunto. E para nos motivar, algumas perguntas retóricas. Na verdade, não são perguntas retóricas, são perguntas que nós precisamos responder e aplicar essa resposta no nosso dia a dia. Por que o nosso casamento, nossa família, nossa profissão e suas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia? Olha que interessante. E por que a Bíblia é a autoridade final para nós? Vamos falar um pouco sobre isso. Como introdução, é importante pontuar, e eu destaquei aqui, que a Bíblia, ou seja, a autoridade da Bíblia, fundamenta-se em seu autor, que é Deus. Por que a Bíblia tem autoridade? Porque ela tem origem em Deus. Então, como poderemos questionar algo relacionado à palavra, se a palavra é proveniente do próprio Deus? Então, Deus decidiu se revelar em parte pela Bíblia. Por que se revelar em parte? Porque nós não ainda temos condições de conhecer Deus na sua totalidade, simplesmente pelo fato de sermos seres humanos e, portanto, limitados. Então, aquilo que Deus se permitiu conhecer foi feito através da Bíblia. Então, ela tem toda a autoridade e nós precisamos nos debruçar nela para aprender acerca de Deus. Ela é uma fonte infalível. O tópico 1 nos traz uma abordagem interessante, que é a origem da Bíblia e a revelação divina. É importante destacarmos que, quando falamos sobre a origem da Bíblia, a Bíblia é autoexplicativa. Veja que ela não tem origem nos homens, mas segundo escreveu Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21, a palavra de Deus ela não foi produzida por vontade de homem algum, mas de homens inspirados pelo Senhor. Eu quero apresentar essa referência porque ela é muito importante para validar a origem da Bíblia. 2 Pedro 1, 20 e 21. Não se preocupe, eu irei colocar na tela para que você possa acompanhar. Se você tem sua Bíblia aí, você pode também manuseá-la e acessar esse texto para ficar claro na sua mente. 2 Pedro 1, 20 e 21. Me permita aqui projetar na tela e você vai entender o que nos diz o texto. É um texto bastante conhecido para alguns, mas para os que não conhecem é importante eu destaque ele aqui. Veja o que diz. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. A tradução que eu estou usando é a NVI, Nova Versão Internacional. Mas veja que o texto é muito esclarecedor. Não foi por vontade de homem ou humana, mas homens falaram inspirados pelo Espírito. Então é importante destacar isso, é importante entendermos esse aspecto. Vamos continuar. Veja que Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. 2 Timóteo 3,16, ele aponta sobre isso, atesta isso. Eu também quero destacar esse texto para que você possa entender de forma clara o que a Bíblia diz acerca de si mesmo.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Para algumas pessoas são textos bastante conhecidos, para outros não, mas é importante destacar para consolidar o nosso aprendizado. Veja o que nos diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então veja que a Escritura tem inspiração divina. Quando nós entendemos isso, fica claro para nós que Deus é o autor da própria Bíblia. As Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo, como eu disse antes, não na sua totalidade, mas aquilo que Deus quis revelar. Dessa maneira, por ter origem em Deus, ela é portadora de autoridade. Para nós é regra infalível de fé e prática, e a própria declaração de fé da Assembleia de Deus professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente inscrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Outro aspecto que é importante pontuar é que quando falamos de Bíblia, existem dois aspectos dessa revelação. O aspecto da revelação geral e o aspecto da revelação específica, ou em outras palavras, revelação especial. Falando da revelação geral, podemos abordar três aspectos. Primeiro, na história, Deus se revela pela sua soberania, controlando o curso dos acontecimentos. Se você for ler o livro de Daniel, você vai perceber ali no capítulo 2 como Deus intervém na história dos reinos para fazer cumprir o seu propósito. Um outro aspecto é em relação ao universo, em relação às coisas que são criadas. O salmista no Salmo 19, a partir do verso 1, declara que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E um outro aspecto da revelação geral é no próprio ser humano, criado à imagem e semelhança divina, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Então perceba, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. É importante pontuar isso. Você ouviu ao fundo aí o som de um bebezinho, é porque eu estou com uma bebezinha aqui de 1 mês e alguma coisa. E a gente tem que se dividir, né? Realizar as nossas atividades e ao mesmo tempo estar ali ligadinho, ajudando no cuidado. Quem é pai, quem é mãe entende isso perfeitamente. O outro aspecto da revelação é especial ou específico. Como posso abordar esse aspecto? Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos, para os pecadores. É um complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história. Como é que nós podemos enxergar isso? A revelação especial se demonstra através da própria Bíblia. Perceba que em João capítulo 1, verso 1, o autor sagrado diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo significa palavra, e palavra é a própria Bíblia e também é o próprio Cristo. No capítulo 5, verso 39 do próprio Evangelho de João, recomendações do próprio Jesus: examinai as Escrituras. Vós cuidai ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então perceba que a Bíblia, ou os sinais que a Bíblia revela, foram escritos para que nós venhamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhamos vida no seu nome, conforme diz João no capítulo 20, verso 31. Então, a revelação específica nos fala acerca da própria Bíblia, enquanto que a geral se revela na criação, se revela na história, se revela no universo. A específica se revela no teor da própria palavra de Deus. O tópico 2 nos fala sobre as evidências da autoridade da Bíblia. Esse assunto é bem interessante e eu tenho que ter um pouco de cuidado para não me empolgar aqui em relação ao tempo. Tento abreviar ao máximo essa pré-aula. Mas é um assunto muito bom de ser tratado porque estamos falando da nossa regra de fé e prática, daquilo que conduz a nossa vida, que é a palavra de Deus. E a Bíblia é rica nesse assunto. Evidências da autenticidade da Bíblia. Existem algumas evidências que são internas. Quando falamos em autenticidade, estamos falando daquilo que é verdadeiro. E internamente podemos perceber o seguinte, que a Bíblia tem unidade e consistência. Então, no período de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas diferentes, de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e seus escritos harmonizam ou se harmonizam, formando um todo sem contradição. Olha que interessante. Unidade e consistência são evidências da autenticidade da Bíblia. Outro aspecto que evidencia a autenticidade é a ação do Espírito Santo. Então, perceba que a atuação do Espírito Santo demonstra, testifica que a palavra de Deus está presente, como foi nos discípulos no caminho de Emaús, que aceitaram a mensagem da palavra e a chama do Espírito passou a arder no seu coração e eles compreenderam o plano da salvação. Um outro aspecto que evidencia a autenticidade da Bíblia, profecias de eventos futuros. Então, se nós olharmos para o panorama bíblico, iremos perceber que muitas profecias anunciadas se cumpriram e as que não se cumpriram irão se cumprir quando chegar o momento oportuno. Então, citamos ali o nascimento virginal de Jesus, eis que uma virgem conceberá, dará à luz ao filho, ele será chamado Emanuel. Então, Isaías 7,14, que se confirma em Mateus 1,23. A sua morte na cruz, Salmo 22,16, que se confirma no relato de João 19,36. O local da sua sepultura, Isaías 53,9, que se confirma em Mateus 27,57. A sua ressurreição, que é citada em Salmo 16,10 e se confirma em Mateus 28,6. Então, veja que as profecias sobre eventos futuros também são evidências da autenticidade da Bíblia. Então, a unidade e a consistência, a ação do Espírito Santo, as profecias de eventos futuros são evidências que acontecem de maneira interna, ou seja, no teor da própria Bíblia. Existem também evidências externas, que são aquelas em que os acontecimentos são ratificados por outras fontes. Por exemplo, registros da história das nações, descobertas arqueológicas, pressupostos da ciência que apontam para a autenticidade da Bíblia, ou seja, evidências externas que confirmam o cumprimento da própria Bíblia. Mesmo com contestação de alguns críticos e alguns ateus, mas a Bíblia se mantém firme, inclusive como o livro mais traduzido e mais lido de toda a história. Coisa maravilhosa. Falando cerca do tópico 3 e já caminhando para o final, a mensagem da Bíblia. O que é que a Bíblia traz de teor, de conteúdo? O que é que se destaca nessa mensagem? Então, ao falar sobre a mensagem da Bíblia, podemos abordar os seguintes aspectos. Primeiro, a sua supremacia. A expressão latina sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática.
A própria declaração da Assembleia de Deus reafirma isso, no sentido de demonstrar que o nosso manual, a nossa única, perceba, única, não é a Bíblia e mais alguns livros, não é a Bíblia e a cultura, não é a Bíblia e o costume, não. É a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Não precisamos de uma nova revelação extraordinária para a salvação, para o crescimento espiritual. A Bíblia é suficiente. Um outro aspecto, o poder da palavra de Deus. Quando falamos sobre a Bíblia, falamos no poder de Deus manifestado através da sua própria palavra. E que texto poderia citar de forma categórica? Mateus capítulo 4, acerca da tentação de Jesus. Após ter sido batizado no Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo o tentou utilizando a palavra. E Jesus venceu o diabo pela própria Escritura. Ou seja, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus consegue penetrar no coração do ser humano, conforme o autor de Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, porque ela faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a Bíblia é suprema, a Bíblia tem poder. E um terceiro aspecto nos fala sobre o propósito da Bíblia. Qual é o seu propósito? A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é a persuasão do Espírito Santo, no sentido de nos levar à redenção em Cristo. Se você observar, o próprio Evangelho de João é um evangelho que destaca muito isso, acerca da natureza de Cristo, quem é Cristo, como esse Cristo se revelou, como ele veio ao mundo e como ele cumpriu o seu propósito em relação à humanidade. Na Bíblia também se revelam códigos morais para a sociedade, e é um código moral que não se relativiza, pois os seus valores são absolutos. De acordo com essa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade para a humanidade. Então, nesse aspecto, podemos falar sobre o propósito da Bíblia. Uma palavra poderosa, infalível, cheia de autoridade. Nossa regra de fé e prática tem o objetivo principal de nos levar à redenção em Cristo Jesus. Eu quero concluir essa lição falando acerca de uma expressão utilizada pelo teólogo Antônio Gilberto, que é um teólogo protestante, não está mais conosco em memória, mas um homem que fez a diferença enquanto aqui esteve, nos trazendo muitos ensinamentos e uma interpretação muito coerente acerca da palavra de Deus. Veja que o autor conclui fazendo um comentário e depois uma citação do teólogo. Então, como conclusão, temos o seguinte, que as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. E a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Palavras do Antônio Gilberto. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus. Então, olha que coisa maravilhosa. Guarde esse ensinamento no seu coração, permita que ele gere fruto na tua vida e que você possa prosperar, crescer, ser edificado, abençoado e principalmente salvo através do Senhor Jesus, pelo conhecimento da palavra de Deus, que tem o objetivo de nos trazer vida, nos fazer encontrar o caminho da salvação.
Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo o seu intérprete, e o seu tema central é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, tenha uma semana vitoriosa e possamos estar juntos na próxima lição para crescer gradativamente na graça e no conhecimento do Senhor. Se você deseja ser um semeador do nosso canal, está aí na tela um QR Code, tem também na descrição do vídeo como você pode ajudar. Faça, você vai estar contribuindo para o desenvolvimento dessa ferramenta. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você mais uma vez. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.